Aula 2, inimigos da família, e nós vamos estudar um tópico aqui denominado de influências internas. Deixe-me explicar o que são essas influências internas. Essas influências internas são todas aquelas influências em que nós participamos e que fazem parte ou do nosso núcleo familiar ou da família estendida. Deixa eu explicar para você o que é núcleo familiar. Núcleo familiar é pai, mãe e filhos. Esse é o núcleo familiar. Família estendida, avós, primos, tios, enteados. Essa é a família estendida. Então, o núcleo familiar pode nos influenciar na nossa criação, na nossa educação, no nosso convívio. Seja bem-vindo, Bruno. Obrigado pela sua presença. Então, as influências internas vindo desse núcleo familiar. Pai, mãe e filhos interagem entre si e efetivamente provocam algum tipo de influência que nós vamos ver quais são as positivas e as negativas. E a família estendida, né? Os seus pais, os seus avós, os seus primos, os seus tios também podem influenciar de alguma forma na nossa vida. Agora, os inimigos não são as pessoas, né? Deixa eu deixar bem claro isso aqui. O inimigo nosso não é o pai, não é a mãe, não é o tio, não é o irmão, não é o avô. O inimigo que nós vamos ver são os argumentos e as fortalezas, ok? Então fique bem claro isso, que eu não estou aqui querendo dizer que o inimigo seja o seu pai, sua mãe, seu tio, não é isso. Nós queremos identificar em argumentos esse inimigo. Então vamos para os textos, e pelos textos nós vamos entender um pouco mais claro. Então são 2 textos escolhidos para essa manhã que a revista trabalha. O primeiro texto é 2 Coríntios 10, de 3 a 5, e o segundo é Efésios 5, 18. Eu vou fazer a leitura desses 2 textos e os irmãos acompanham por aí. Vamos lá? Porque, andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Esse é o primeiro texto de 2 Coríntios 10. Vamos para o Efésios 5,18. E diz assim: E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Então, nesses 2 textos, nós precisamos agora interpretar o que esses 2 textos querem nos dizer. Vamos lá? 2 Coríntios está dizendo o seguinte: a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue. Então, contra quem é essa luta? A luta do cristão não é através da força. Está vendo meu mouse aqui, ó? A luta do cristão não é através da força física. Não é por aí que nós vamos lutar. Então, a nossa luta não é contra pessoas, não é contra coisas. A nossa luta é contra quem, então? O texto vai dizer contra quem são essas lutas. O cristão possui armas poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Então, Deus nos dá armas para lutarmos contra fortalezas. Ué, mas se o texto está dizendo que a nossa luta não é contra carne nem sangue, ou seja, não é contra pessoas nem coisas, então por que fortalezas? Por que as nossas armas são poderosas em Deus para destruir fortalezas? Quais fortalezas são essas? O texto vai dizer também. Acompanhe aqui, ó, no item 2.1. Quais fortalezas? Conselhos e conhecimentos que se levantam contra o conhecimento de Deus. Ou seja, todo conselho e todo conhecimento que se levantar contra
O conhecimento de Deus é uma fortaleza instalada que é um inimigo das nossas almas. Exemplos: argumentos. Argumentos e conselhos são perigosíssimos para nos afastar de Deus. E nós temos que identificar quais são esses argumentos e tomarmos cuidado com eles. Porque esses argumentos podem instalar no nosso coração e nos afastar de Deus. Perceba, por exemplo, que uma pessoa, quando está longe de Deus, quando ela decide deixar a igreja, largar filhos, largar esposa, largar marido, enfim, quando ela decide abandonar a sua fé, ela sempre tem um argumento na manga. Muitos saem da igreja dizendo que a igreja não foi boa para ele, que tem muitas pessoas na igreja que não vivem o amor de Deus. Isso é um argumento perigosíssimo. É um argumento que nos afasta de Deus. E esse argumento que nos afasta de Deus, ele se instala no nosso coração, na nossa mente, como uma fortaleza. E as armas de Deus, elas são poderosas para destruir essas fortalezas. Destruir o quê? Os argumentos. Então, toda arma, toda fortaleza que é formada de conselhos e conhecimentos que nos afastam de Deus, são perigosas. O segundo ponto, que é o 2.2, está escrito: aprisionar o entendimento à obediência de Cristo. Então, como que a gente combate essa fortaleza? Como que a gente destrói essa fortaleza? Aprisionando o nosso entendimento a Cristo. Você quer ser uma pessoa que usa poderosamente as armas de Deus? Então, submeta a sua mente à obediência a Cristo. Você e eu temos que submeter a nossa mente a Cristo. Você consegue entender isso? Se você consegue entender isso, então você entende qual é o resumo desse versículo, que está no item logo abaixo, em amarelo. Eu vou passar o mouse aqui em cima, tá vendo? Aonde está, então, a conclusão do texto a respeito da fortaleza? É que fica claro que a luta que o texto está dizendo aqui é pelo domínio da mente. Você consegue ver isso? Pensa comigo. Conselhos e conhecimentos estão aonde? Na mente. E é ela, a mente, que o texto diz para nós aprisionarmos a Cristo. Então a luta aqui é contra a nossa mente. Dominando a nossa mente, domina o nosso corpo, porque é ela que comanda tudo. Por isso que o texto está dizendo: mantenha a sua mente em Cristo. O segundo texto está em Efésios 5,18. O Efésios 5,18, ele vai resumir dizendo que não vos embriagueis com vinho, onde há contendas, mas enchei-vos do Espírito Santo. Então, primeiro ponto do texto vai dizer assim: não ser dominado pelo álcool, mas ser dominado pelo Espírito Santo. Essa exposição, essa metáfora utilizada pelo texto é a seguinte: uma pessoa alcoolizada, uma pessoa que está sob os efeitos do álcool, como que ela se comporta, né? Como que ela se comporta? Trança as pernas, fala mole, né? Que ela fala em câmera lenta. Essas pessoas estão dominadas pelo álcool. Elas tentam fazer algo, mas não conseguem porque o álcool não deixa. A ideia que o texto está dizendo é que eu e você temos que ser cheios do Espírito. Ou seja, não sou eu e não é você quem vai ser dominado, que vai dominar, mas é o Espírito que vai nos dominar. Então o que eu faço, tudo o que eu fizer, eu faço pela influência do Espírito Santo.
Essa é a ideia de ser dominado por ele. Então, qualquer coisa que eu fizer, eu faço dominado pelo Espírito. Então, o Espírito me domina. E ele domina onde? A minha mente. Então, fica claro também, olha o cursor aqui, está claro que a luta aqui é pelo domínio da mente também? O domínio da mente pelo Espírito Santo. O Espírito Santo nos dominando, nós faremos todas as práticas da nossa vida de acordo com a vontade dele. Essa é a proposta, tanto do texto de Coríntios como do texto de Efésios que nós lemos. A proposta é a nossa mente ser dominada. Por quem? Em Coríntios, por Cristo. Em Efésios, pelo Espírito Santo. Então, tanto sujeitando as nossas mentes ao Senhor de Jesus, declarando que Ele é o nosso Senhor, e sujeitando a nossa mente, a nossa vontade, ao Espírito Santo, então nós estaremos lutando contra fortalezas que são os pensamentos e os conselhos que tentam nos afastar de Deus. Só existe essa forma. Se nós sujeitarmos nossa mente a Cristo, se nós sujeitarmos a nossa vontade ao Espírito Santo, nenhuma fortaleza vai resistir à sua mente, nenhuma fortaleza vai resistir à sua família, nenhuma fortaleza vai causar divisão na sua casa. Ok? Seguimos então para a proposta da lição. Muito bem, permita-me só fazer uma pequena revisão, um link entre a aula passada, ministrada pelo pastor Eli, e a aula que nós vamos ter agora. Então, na aula passada, nós tivemos a criação do homem e da mulher. E vocês podem perceber que o homem Adam, a expressão é Adam, vermelho, o pastor Eli falou roseado, né? Vermelho, roseado. E Adamá, que é o feminino desse Adam, né? Até alguns autores que brincam, né? Adamá, Adama, minha dama, né? Para se referir à mulher. Então, o Adam que veio da terra, ele é diferente da mulher que veio da sua costela. E as diferenças estão claras, né? Então, se você for ver, o meu rosto já diz isso. Eu tenho barba, né? Minha esposa não tem. Eu não tenho seios, minha esposa tem. Os órgãos genitais são diferentes, a força física é diferente. Nós somos diferentes uns dos outros. O problema é que nós temos visto argumentos em sociedade que querem fazer dessas diferenças uma guerra. E não foi para isso que nós fomos criados. Nós não fomos criados para guerrearmos um com o outro. Deus nos criou diferentes como uma equipe. As diferenças das mulheres e dos homens não é motivo para guerra. É motivo para vitória. É motivo para cooperação. Mas existem argumentos que estão fazendo disso um distanciamento entre nós. E nós temos que detectar isso, porque afinal de contas a proposta do texto é que a minha mente esteja a Cristo e que a minha vontade esteja ao Espírito Santo. Então vamos lá. Será que existem diferenças na maneira de pensar? Se existem diferenças no corpo, que são visíveis, será que os homens e as mulheres pensam diferente? O que você acha? Você pode fazer pergunta aí se quiser. Eu estou vendo aí, o pastor Osias entrou, né? A Cirleide entrou na sala de novo, saiu, entrou, tá ok. Então, quiserem perguntar aí, fiquem à vontade. A Daniela disse sim. Então, existem, a Daniela já está dizendo que existem diferenças de pensar. Então, a Kátia também disse que sim, claro. Então eu trouxe para vocês aqui, muito diferente, a Arlete está dizendo, é verdade. A Ábia também, é bem diferente. Agora eu trouxe um slide aqui, muito interessante, para vocês guardarem. Se vocês quiserem tirar foto, capturar a tela, fica à vontade. E esse slide é uma metodologia científica.
Então, olha só que coisa interessante. Acompanhe pelo mouse, que eu vou mostrar as diferenças. Ó, nesse canto aqui, o azulzinho, o homem. Nesse canto aqui, o vermelhinho, a mulher. Olha como é o cérebro do homem. E olha como funciona o cérebro da mulher. É assim, ó. Essa parte aqui de cima é um lado do cérebro. Essa parte de baixo é outro lado. Nós temos dois lados, né? Então, aqui no meio, ó, aqui no meio nós temos o lado direito do cérebro e o lado esquerdo do cérebro, certo? Se você for ver essa imagem que está aqui na tela, você pode ver que as duas são imagens iguais, só estão invertidas. Então, como que funciona o pensamento do homem? É longitudinal, ó, tá vendo? Ele enxerga nessa direção aqui, ó. E a mulher enxerga nessa direção aqui, ó. Então, a forma de comunicação do cérebro da mulher é assim, ó. A forma de comunicação do cérebro do homem é assim, ó. Interessante, né? O que isso produz? No homem, pelo fato do cérebro dele funcionar assim, ó, as ligações das células funcionarem nessa direção, ele tem habilidade em tarefas motoras. É por isso que você vê muito homem mecânico, você vê homem carpinteiro, marceneiro, né? Você vê que o homem ele tem habilidade em dirigir, né? E a orientação espacial dele, então ele tem um pouco mais, ele tem uma boa orientação espacial, ele tem noção de distância, até porque para fazer tarefas motoras, ele precisa ter essa direção, essa sensação de espaço, né? Então, essas atividades motoras, atividades menos que tem relacionamento com pessoas, o homem tem mais facilidade, por causa do cérebro dele que funciona assim. A mulher, o cérebro dela funciona assim, ó. A comunicação é nessas direções aqui, ó. Nessas duas direções. Então isso dá uma habilidade especial para a mulher. Qual a habilidade extraordinária que a mulher tem? Habilidade cognitiva, memória. Então está aí a explicação, esposa, por que o seu marido não consegue decorar a data, o aniversário do casamento. Está explicado. Porque você tem uma habilidade extraordinária para recordar. O marido não tem essa habilidade, porque a habilidade dele é força motora. Ele consegue decorar? Consegue. Mas vocês, mulheres, têm uma habilidade maior ou melhor, mais avançada do que o homem. Não quer dizer que não tenha mulheres que são excelentes em coordenação motora. Não é isso que a gente quer dizer. A gente quer dizer o seguinte, uma prevalência. O que é uma prevalência? O que se destaca em você? O que se destaca na mulher é memória e sociabilidade. Você já percebeu que a mulher tem uma facilidade extraordinária de socializar? É por isso que tem muitas mulheres em profissões como professora, socióloga, psicóloga, enfim, que envolve pessoas, enfermeira, que envolve cuidado, lidar com pessoas. Tem uma explicação, é a forma como as mulheres pensam. Agora, tem homens enfermeiros? Tem. Tem homens que sabem comunicar? Tem. Mas nós estamos falando aqui de características principais. Por isso que os homens pensam diferente das mulheres. Mas isso não é motivo para choque. Isso é um motivo para equipe. A mulher que tem essa habilidade extraordinária de memória e socialização deve usar para o benefício da sua família. E o homem que tem essa habilidade extraordinária para tarefas motoras e localização espacial deve usar isso em prol da sua família. Não é para brigar, não é para guerrear, é equipe para funcionar, ok? A Ilza está dizendo ajudadora, auxiliadora, é isso mesmo. A esposa Bia, minha esposa, está dizendo, meu marido decora todas as leis, artigos, mas as datas. Tem um pouco de dificuldade, eu acho que ela ia falar que é para decorar as datas de casamento, aniversário. Ela deve estar brincando comigo, né, nesse sentido. Bom dia, Angelina, seja bem-vinda.
Muito bem, entenderam isso? Ok? Então vamos partir para a próxima. Eu quero que vocês olhem agora essas duas imagens, por favor. Do lado direito, você tem uma lâmpada e um casal, ambos segurando a lâmpada. Essa é a imagem da cooperação. Do lado direito da sua tela, você tem um homem e uma mulher correndo. Eles estão disputando. Essa é a imagem da competição. Eu quero fazer essa pergunta então para os irmãos. Qual a figura melhor representa a proposta de Deus no livro de Gênesis que o pastor Eli explicou na aula passada? Qual dessas duas figuras? A 1 ou a 2? Responda aí para mim, vamos lá. Atenção, 1 ou 2? Vai. A primeira, a Ábia está dizendo. A 1, ok. Mais alguém? Heloísa, a 1, ok. Joyce, cooperação, obrigado. Daniela, 1, obrigado. Cileide, a primeira. Rosângela, a primeira. Ok, obrigado. Rosinete, Angelina, 1, ok. Irmãos, se nós temos consciência disso, a pergunta é: nós funcionamos como uma família que coopera? Essa é a pergunta que eu quero calar, né? Essa é a pergunta. Se nós temos essa consciência, nós funcionamos como uma família que coopera? Ou será que a gente compete? Ou será que é os dois, né? Obrigado, Jadir, número 1, obrigado. Isso é para a gente pensar, não é? Vamos lá então. Essas diferenças, tanto do cérebro do homem que funciona assim, como da mulher que funciona assim, essas diferenças deveriam gerar competição ou deveriam gerar cooperação? Deveriam gerar cooperação. Mas muitas vezes nós competimos. Eu e você, muitas vezes, no nosso casamento, a gente compete. Obrigado, Alessandra, cooperação. A Daniela disse, no relacionamento tem que haver cooperação e companheirismo. Concordo, Angelina. Deveria gerar cooperação. A Eliane também, é verdade. Mas muitas vezes, obrigado, Sileide, cooperação, pois um companheiro, complementa o outro. Perfeito. Nós nos complementamos. Agora, é complicado quando a gente não consegue entender a individualidade de cada um e não conseguimos entender essas diferenças como sendo bênção nas nossas vidas. Cooperação é muito bom. Competição, nós temos uma fase de competição. E essa fase de competição, na minha opinião, é uma fase que tem que ser utilizada na profissão. A profissão tem competição. Nós competimos pelo cliente, nós competimos pelo espaço do mercado. Obrigado, Eliane, número 1, também acha cooperação. Nós competimos na concorrência, mas a família a gente não concorre. A gente não tem concorrência na família. A família, eu não vou querer ser melhor da minha esposa, porque isso não vai me trazer nenhum motivo, nenhum retorno, né? Não vou querer ser melhor do que os meus filhos, porque isso não vai me trazer retorno algum. Então essa é a ideia Isso pode ser um problema na nossa casa, isso pode ser um inimigo que pode vir com influências dos nossos pais, ou podem vir por influências nossas pelo convívio de pessoas que nós vivemos. Nós temos que tomar cuidado com isso, né? Fátima está dizendo que é o número 1. Perfeito, Fátima, obrigado. Então vamos lá. Nós vamos trabalhar então esses textos em 3 pontos aí. Diferenças podem causar competição, podem causar conflitos entre gerações e podem causar um individualismo. Então vamos lá. Primeiro ponto, eu coloquei aí, diferenças podem causar competição. Eu gostaria que vocês olhassem para esses 2 slides que estão na tela aí. Não sei se vocês conhecem a história dos Rothschilds e dos McCoys.
São duas famílias americanas que são conhecidas por brigarem entre si. Olha, de geração em geração, essas duas famílias brigaram entre si e ficaram muito famosos, tanto que surgiu esse filme aqui, que está em cartaz, que são os Hatfields e os McCoys. Eu não sei se tem no Netflix, eu ainda não vi, mas eu vou procurar essa semana para ver se eu assisto, que é uma história muito interessante de conflitos familiares. E essa imagem dos Hatfields e dos McCoys eu trouxe como influências familiares, lembra? Não é o pai, a mãe e os filhos. Aqui são os parentes. São os avós, são os tios, são os primos, influenciando as nossas vidas. E do lado direito aqui, onde o mouse está passando, a família dos incríveis, né? Eu não sei se você já assistiu esse desenho, mas é muito interessante se você quiser assistir. Nós temos aqui, ó, o pai, forte, né? O pai, a habilidade dele é força. Então eles são super-heróis, é uma família de super-heróis. E o pai, a característica principal do pai é a força. A da mãe, a principal característica da mãe é a elasticidade. Claro, né? Perceba que o cérebro da mulher funciona assim, né? Então ela é elástica, então ela tem a habilidade de fazer relações. Então ela se elastece, envolve todo mundo, né? E o pai, força, lembra que o cérebro do homem funciona assim? Força, ele tem habilidade motora. Então, até aqui, o desenho está de acordo com aquele texto, aquele quadro, aquele slide que nós vimos lá atrás. E os filhos, né? Aí você tem a menina, essa menininha aqui, que tem o poder de ficar invisível. Eu acho que isso é uma característica de todo filho, né? Chega uma certa idade que o filho tem essa característica aí. Ele fica invisível, ele desaparece, igual essa menininha. E esse outro aqui é o menininho, ele é rápido, ele é ágil, ele é veloz. Perceba também que é uma habilidade motora. Percebe como o desenho segue aquele slide? A habilidade motora do menininho? E esse pequenininho aqui, esse bebê, é uma loucura. Esse aí vira tudo, ele faz tudo. E é uma característica dos bebês, né? Ele vira a nossa vida de cabeça para baixo. E aí, essa família, esse grupo familiar, se influenciam um ao outro. O pai influencia a mãe, que influencia os filhos influenciam os pais, porque mudam de comportamento por causa dos filhos. A mãe muda de comportamento por causa da atividade na família. Enfim, quando você casa, você constitui uma família, e essa família muda a sua individualidade, e você acaba entrando num coletivo chamado família, que você perde muito daquilo que você era quando entrou, e acaba sofrendo essas mutações mesmo, mutações boas, mutações que vão para o nosso bem, mas às vezes nós recebemos mutações ruins, que nos causam tristeza e dor. E nós vamos analisar algumas delas no meio do caminho. Muito bem. Nos Rothschilds, as influências vêm dos seus pais, dos seus avós. E perceba uma coisa, como é interessante, né? Você já viu que a minha tendência, o Wesley, é se parecer com o meu pai, Cláudio Honor, e com a minha mãe, Zenilde? Você já parou para pensar? E que a tendência dos meus filhos são se parecer comigo, Wesley, e com a minha esposa, Bia? Essa semana ainda eu tive uma experiência nesse sentido, que eu estava conversando com um irmão, e o irmão falou assim: uau, você olhou para mim com a cara do Jonatas. Como querendo dizer que eu estava com a mesma expressão do Jonatas, meu filho. E outros disseram que às vezes a minha filha fala como se tivesse a minha expressão, como se tivesse vendo eu falar. Isso é uma influência de pai para filho. Consegue entender? Agora,
Quando eles constituem uma família, a minha influência no casamento deles, nós estamos chamando aqui na aula de influências do texto anterior, as influências familiares, que está aqui, ó, dos Rothschilds. Então, quando eu influencio os meus filhos no casamento, é uma influência familiar. E às vezes, essa influência minha no casamento dos meus filhos, não são casados ainda, mas no futuro vão se casar. Se essas minhas influências entrarem na família deles e provocarem uma desestabilidade, é um inimigo interno que nós temos que tomar cuidado. Vou dar um exemplo. Vamos supor que tem um pai que está preso. O filho ou a filha viu esse pai preso. Ficou muito triste e chorou bastante, mas se converteu, aceitou Jesus. Vocês acham que esse filho que aceitou Jesus, tendo um pai preso, vai reproduzir isso na sua família? Sim ou não? Vamos ao contrário agora. Vamos supor que esse filho e essa filha não se converteram e tem um pai preso e visita o pai na cadeia e leva comida para o pai e o pai pede informações, leva celular para o pai. Você acha que esse filho ou essa filha terá alguma influência na sua vida para se parecer com seu pai? É essa a influência que nós estamos falando. A Eliane está falando que a internet está travando. Sem problema. Quer dizer, sem problema sim, né? Está desculpado. Mas eu espero que melhore aí para você, Eliane, né? A Rosinete disse que não vai influenciar, no caso, o filho cristão, né? Eu acredito que a nossa mente, sendo entregue ao Senhor Jesus, ela corre muito menos risco de estabelecer uma fortaleza dentro dela que nos vai desviar do Senhor. Eu acredito que a palavra de Deus é fiel e vai proteger-nos dessas influências, más influências vindas dos pais e segue, né, nos filhos, nos netos. A palavra de Deus nos liberta disso. Agora, só existem más influências? Não, existem boas influências. Eu posso influenciar muito bem os meus filhos. Eles podem ver em mim e na minha esposa ótimas influências. Caráter, trabalho, compromisso com o Senhor, compromisso com as pessoas, valorização das pessoas, respeito. Nós podemos passar tudo isso de bom para eles. Mas às vezes não é só isso que vai, porque o pacote é completo, meus irmãos. Vão coisas boas, vão coisas ruins. Cabe a nós, através da palavra de Deus, enxergarmos as ruins e estabelecer um planejamento para não mais praticar, né? Essa é a influência familiar. Qual que é o desafio? O desafio é o abandono do exercício do poder e domínio sobre outros grupos familiares. Lidar com a submissão e superar as diferenças familiares. Você já viu alguma vez, eu vou citar um caso aqui, não quer dizer que isso aconteça dessa forma, né? Mas você já viu uma mãe que interfere no relacionamento no casamento do filho ou da filha? Você já viu essas pessoas que parece que os filhos casaram-se, mas nunca saíram de casa? Já viu uma situação assim? Em que o filho casou, mas a mãe ainda continua tratando ele como se fosse solteiro? Já viu esse tipo de intervenção no casamento? Isso é tão complicado, não é? Isso é tão complicado. Às vezes você está educando os seus filhos de uma maneira, chegam os seus pais e falam, não é assim, é assado.
e na frente dos seus filhos, tirando sua autoridade, é bastante complexo lidar com isso, né? E nós temos que tomar cuidado para não fazermos o mesmo. Porque às vezes nós reclamamos disso conosco, que os nossos pais fizeram isso conosco. E será que nós não vamos fazer ou não estamos fazendo o mesmo com os nossos filhos? Temos que pensar nisso. Por isso, o desafio aqui é abandonar o exercício do domínio, querer dominar as pessoas. E somente a palavra de Deus pode nos libertar disso. Lidar com a submissão e superar as diferenças familiares. Um dos argumentos assim muito fortes que tem havido por aí é de quebrar essa ideia da família cristã. O que se tem ensinado na escola, o que se tem corrido aí nos jornais e nos artigos de livros, nos artigos de científicos e livros, é um argumento que quer construir uma fortaleza no nosso coração de que a família não serve mais para nada, que a família já perdeu o seu valor. E nós temos que lutar contra isso, porque Deus fez a família para ser cooperação, para ser bênção na vida dos filhos e para a vida dos netos, e assim vai. Temos que tomar cuidado com isso. O segundo ponto, irmãos, então nós vimos a influência das famílias, das influências familiares, ou seja, o que seu pai, o seu avô, o seu tio pode fazer na sua vida. E o ícone aí são os Hatfields e os McCoys, que brigavam entre si. A briga começou lá no século passado e ela foi percorrendo geração em geração, porque lá no século passado alguém brigou, um Rothschild brigou com o McCoy, e isso foi passando de geração em geração, e eles viraram aí gerações, séculos, brigando um com os outros, família contra família. Isso é muito feio, né? É muito feio essa briga que se estabelece entre nós, dentro da nossa família. Deus não quer isso para nós. Segundo ponto, está aqui na família dos incríveis. É o desafio aqui dos incríveis, que são as influências eu, pai, nos filhos, e os filhos em mim, pai. O desafio é na luta do comportamento padrão ou padronizado. Então eu penso que os meus filhos têm que se comportar desta e desta maneira. E aqui, esse desafio de nós queremos padronizar o comportamento das pessoas vem de encontro, né, com tudo aquilo que nós temos aprendido, né? A Ilza disse aqui, ó, vivi isso no meu casamento, né? É complicado, né, irmã Ilza? A gente sofre mesmo, né? A gente sofre com essas influências, né, de família no nosso casamento. É complicado. E só a graça de Deus mesmo para nos dar sabedoria para lidar. Tem que ter paciência, mas ser firme, né? Eu constituí minha família, é dessa forma que nós vamos viver. Nós escolhemos isso para viver, então essa é a nossa família e nós vamos viver assim, né? Tá aqui também a Ilza disse, a mãe que nunca cortou o cordão umbilical. Verdade. Não corta o cordão umbilical e está sempre mexendo na nossa vida e causa até brigas, né? Discussões por causa dessas intervenções. É óbvio que a mãe vai ficar do lado do filho, não vai ficar do lado do outro cônjuge, né? Ou da filha, né? Então causa mesmo confusão. Temos que tomar cuidado, porque as pessoas querem dominar, né? Esse domínio não é de Deus. Não é de Deus. Deus não nos criou para dominarmos um ao outro, né? Deus não criou o homem para dominar a mulher, no sentido de oprimi-la, né? O pecado é que introduziu isso. Quando o pecado veio, aí sim, aí a coisa ficou feia, ficou muito feia, né? E nós cristãos não podemos tolerar isso. O segundo ponto que nós vamos conversar agora é a respeito dessa influência entre nós, né? Então, essa influência aqui, ó, influências pessoais. Tá vendo aqui, ó, dos incríveis? As influências pessoais. Então, a influência pessoal, eu, Wesley, tenho uma visão de comportamento de filho e de filha.
Meu comportamento, minha visão de comportamento de filhos é uma. E pode ser que os meus filhos, eles tenham um comportamento totalmente diferente daquilo que eu acho que é padronizado, né? E aí é onde ocorrem os conflitos. Nós cristãos, olha só como nós pensamos comportamento de filhos. Nós cristãos pensamos assim: a gente chega na igreja com o filho, com a filha lá de 5 a 10 anos de idade, sentamos na cadeira e colocamos os filhos do lado, né? O culto começa, só que em 10 minutos essas crianças já estão virando do avesso a situação ali nas cadeiras. Elas já estão, fazendo e acontecendo, porque para elas é mais difícil, né, de ficar tanto tempo parado. Mas nós temos um padrão: o filho tem que ficar quietinho lá. Eu mesmo, quando fui educado na igreja, eu ia lá com os meus 5, 6, 7 anos de idade. Se eu desse um pio no banco, e antigamente era banco, né? Aqueles bancos de madeira. Ainda tem igrejas que tem banco de madeira ainda, né? Mas olha, a cinta tinha bastante atividade naquela época, porque tinha um comportamento padrão. A criança tinha que se comportar de determinada maneira ali. Hoje, nós já temos as salinhas, porque nós entendemos que é difícil para as crianças ficarem paradas ali. Então, as salinhas das crianças, que aqui é o PIB Kids, tem já um direcionamento para aquelas crianças, porque sabemos que o comportamento não é mais padrão. Mas nos adultos a gente ainda às vezes insiste no comportamento padrão, né? E isso é complicado, né? Nós temos que saber lidar com as diferenças. Hoje a geração está muito diferente da minha geração. A geração dos meus filhos são totalmente diferentes. O meu filho tem 22 anos, o mais velho, e a minha filha tem 16 anos, a mais nova. Já entre eles, já há uma diferença de geração, completamente diferente. E hoje, as crianças que estão nascendo hoje são completamente diferentes também, né? Então, nós estamos vendo aqui, a Kátia deu risada aí, né? Assim mesmo, a Eliane disse: eles precisam entender na linguagem, elas precisam entender na linguagem delas. Concordo. Por isso que tem aí a escolinha para as crianças, né? Agora veja você, já nos meus filhos já tem diferença de geração. Imagine você, da minha filha de 16 anos para uma criança de 5. E essa criança de 5 para uma de 2. Já são de gerações diferentes também. Hoje a geração tem criança de 2, 3 anos que já põe o dedinho lá no celular e mexe nos programas, já seleciona o desenho que quer, já entra no YouTube. Perigoso, né? Perigoso isso aí. Mas as crianças já têm essa capacidade. Já se viram sozinhas nesse sentido, né? E aí o desafio é lidar com essas diferenças, e essas diferenças vão nos tirar, vão nos fazer sair da zona de conforto, né? Tem a Fátima aqui que está dizendo, ó: passei muito isso com meu filho, mas tomou muita aguinha no banheiro da igreja, umas palmadas, e voltava comportadinho. Precisa de correção, né? Precisa de correção. Obrigado, Fátima, aí, pela participação. E é verdade, a gente tem que saber lidar com as diferenças de cada um, né? Então, segundo ponto, então, o primeiro ponto é esse: as influências de nossa família, as influências pessoais nossas. Nós queremos padronizar, a família quer interferir. Deu para entender? Então, ó, voltando aqui, ó. Aqui são as influências pessoais. Eu querendo manipular meus filhos, querendo um padrão deles. Olha, escolhe essa profissão, escolhe aquela.
e a família querendo se meter no nosso casamento. Então, a família vem para querer dominar, né? Ah, eu tenho mais experiência que você, faz assim, e é assim que tem que ser. Ao invés de ser um conselho, acaba sendo uma ordem. E nós, nos nossos filhos. Então, essas influências podem formar fortalezas dentro do nosso coração que tem que ser combatida. Segundo ponto, diferenças podem causar conflitos entre gerações. E aí eu coloquei aqui embaixo, ó, por favor, acompanhe o mouse. Tem lá, ó, as diferenças de gerações que eu estava falando nesse instante. Os baby boomers, que nasceram entre 46 e 64, essas pessoas estão aí, né? Pessoas que nasceram na década, em 1964 estão aí, é uma geração pós-guerra. A geração X, que nasceu entre 60 e 80, é a minha geração, eu sou dessa geração X. A geração Y, que nasceu entre 80 e 2000, a Z, entre 90 e 2010, e agora essa geração a partir de 2010. E tem outras gerações que a partir de mais 10 anos aí, né? A partir de 2018, 2019, já é uma geração também completamente diferente. Cada um marcado com as suas características. Eu vou dar só a da minha geração e da geração anterior, tá bom? Então, os baby boomers são marcados por muita dificuldade. É um período pós-guerra, pós-crise de 29, é um período que foi de regime militar no Brasil e de ditaduras espalhadas aí pelo mundo, União Soviética lutando contra os Estados Unidos, a China, o Japão invadindo China, a divisão da Coreia do Sul com a Coreia do Norte, a divisão do mundo em dois polos, né, o comunismo e o capitalismo. Então, olha, muita dificuldade, muita gente morrendo, muita gente passando fome. Então, essa geração tem que ser uma geração que menos reclama, uma geração que sabe passar por dificuldades. É uma característica dessa geração. E isso não deveria provocar competição, você não concorda? Né? Isso deveria causar cooperação. Você concorda ou não? Estou vendo aqui a Ábia dizendo: os familiares tentam barrar a nova educação cristã com argumentos negativos do seu passado. É verdade. A Eliane, e vai ter a geração pós-Covid-19. É verdade. Eu acho que todas as gerações serão influenciadas pelo Covid-19. Muita coisa vai mudar. Então, nós temos essa geração que passou por dificuldade. E temos a minha geração, que é uma geração que nasceu no regime militar e que viu toda essa migração para o regime democrático, entre aspas, né? Porque eu não acredito que o Brasil esteja vivendo um regime democrático desde da passagem do regime militar para agora. Eu não acredito nesse regime democrático da forma como falam que é. Tenho a minha posição. Se um dia você quiser ouvir, quiser conversar comigo, estou à disposição. E a gente pode conversar, hein? Não é brigar, é conversar. A nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas sim contra as fortalezas, lembra? É contra os argumentos, é contra as posições que podem nos afastar de Deus. Todas essas têm que ser abandonadas. Então a minha geração foi marcada por uma geração que estava tendo um pouco de liberdade. Para você ter uma ideia, eu ia para a escola, estudava à noite, e eu tinha que ir com a carteira profissional no bolso. E com a carteirinha estudantil também. Se eu não provasse que eu estava estudando com a carteirinha estudantil e que eu estava estudando à noite porque trabalhava com a carteira profissional, os policiais me conduziam ou para a delegacia ou para minha casa e davam um sermão nos meus pais. Como eu era menor de idade, já comecei a trabalhar aos 13 anos de idade, então eu mostrava a minha profissional e acabou, vamos que vamos. E aí os policiais até me conduziam em casa. Eu achava isso muito interessante, né? Hoje não tem mais isso. Hoje a geração é completamente diferente. É cada um por si e vamos que vamos. A de 80 para 2000 é o período da informatização, em que o país larga um pouco o caderno e começa a entrar no computador. E de 90 a 2010 aí é a geração dos smartphones, né? A geração dos smartphones que dá tanto trabalho para a gente.
E essa geração agora, que é a geração alfa, essas daí já nasce, não é um cordão umbilical que liga, né? É um plug de USB, essa geração nova. É extraordinário essas diferenças que podem causar conflitos entre nós gerações. Você imagina, o meu sogro, que é da geração dos baby boomers, nascido antes de 64, viu a Segunda Guerra Mundial, talvez tenha sofrido efeito da Primeira Guerra Mundial também, por causa dos seus pais, e nós sentados numa mesa para conversar com o meu filho, a minha filha e os novos sobrinhos que estão chegando aí da geração de 2010. É uma mistura, é muita diferença numa mesa só. Se você, nesse feriado, convidou a família para conversar, certamente você teve essas diferenças aí na sua casa. Então vamos lá. Qual é o desafio aqui? O desafio é a cultura versus a Bíblia. Então nós temos a cultura de cada geração, de cada país, batendo contra a Bíblia. Então existem culturas, meus irmãos, que elas são totalmente contrárias à palavra de Deus e tem que ser abandonada. Vou dar um exemplo, uma cultura que sacrifica filhos. Um filho nasce gêmeo, tem que matar um. Ou um filho nasce com deficiência física ou uma deficiência mental. Vocês me permitem usar deficiência porque os termos mudam toda hora. Necessidades especiais, crianças especiais, olha, muda toda hora. Então, mas um termo médico que não muda é a deficiência. Deficiência mental, deficiência física, que vai provocar uma deficiência motora, uma deficiência no raciocínio. Então, esse termo é mais seguro porque não muda tanto, né? Então, a criança nasceu com uma paralisia, nasceu com um retardo mental, complicado, né? E aí vai e mata porque a criança era assim. Nós temos isso hoje acontecendo, inclusive no Brasil. Em Esparta, por exemplo, os filhos que nasciam com deficiência eram sacrificados, e as pessoas mais velhas também, né? Então, a Angelina está dizendo aí, que mudança drástica hoje andar com carteirinha da escola e carteirinha profissional. Então é brega e vergonhoso para a maioria da meninada hoje. É verdade. Ninguém anda mais com isso, nem com a RG anda mais. Só anda com o Vale Transporte, né? E o dinheiro e o dinheiro no bolso. É só isso que eles andam. Mas na geração para geração muda mesmo, né? E a gente tem que entender essas diferenças culturais, né? Então, eu não sei quanto a vocês, mas às vezes eu estudo escrevendo. E muitas vezes eu estudo digitando. Eu digito o que eu estou estudando. Hoje, eu mais digito do que escrevo. Eu escrevo mais assim, uma espécie de mapa mental. Faço setas para digitar. Porque na digitação eu consigo mudar o texto e aproveitar. Na escrita, eu não consigo mais mudar o que eu escrevi ali. Eu tenho que riscar. Me dá muito mais trabalho. Então eu digito, leio, releio, e o texto já fica pronto ali, e eu tenho mais facilidade de fixação. Então eu não tive tanto problema com a tecnologia. Aliás, me adaptei bem, graças a Deus. Então essas diferenças não podem nos fazer competir, tem que nos unir, né? Tem que nos fazer cooperar. E essas diferenças culturais, eu vou dar um exemplo para os irmãos. Vou fazer uma pergunta para as irmãs aí. As irmãs que estão... Bem-vindo aí, o Durval acabou de entrar. Vou fazer uma pergunta para as irmãs. Se as irmãs recebessem uma missão de Deus para evangelizar no Irã. Irã. Lá no Oriente Médio. Onde tem o uso da burca. Sabe a burca? Que só fica o olhinho aqui, ó, para fora, e ainda uma gradezinha. O resto é tudo coberto. As irmãs iam
se vestir desse jeito ou iam ter um comportamento conforme tem aqui no Brasil? Vocês acham que a sua evangelização daria certo se vocês tivessem um comportamento que vocês têm aqui no Brasil, lá? Né? A Juvelina está dizendo que essa TPS hoje é digital. Eu tenho, viu, Angelina? Essa TPS digital está aqui no meu celular. Eu tenho a CNH digital também, tenho a OAB digital. Hoje está muito mais fácil, né? O celular virou a nossa carteira. É verdade. Então, pensa nisso. A mulher com tanta liberdade, ó, a Damares está dizendo de jeito nenhum. A mulher brasileira com tanta liberdade que tem, chegar lá no Irã e usar burca, caminhar, quando caminhar, você não pode caminhar do lado do seu esposo, você tem que caminhar tipo 5 metros de distância, né, do marido, porque é desonroso para a mulher. A Maria está dizendo com certeza não. A Eliane, quando Deus manda, Ele dá sabedoria e estratégia, é verdade. A Daniela, sem problemas, verdade. Então, é cultura, né? Mas aquela roupa, vamos supor que você decida pôr a roupa. A Fátima, eu nem pensar, verdade. Agora o que a gente tem que pensar é que aquela roupa que representa uma cultura não pode desviar a sua mente do comportamento de Deus. Então, se aquela roupa, embora você esteja vestido com aquela roupa, isso não tem que ter poder de mudar a sua mente e deixar a sua mente cativa a Jesus. Se esse exemplo cabe para a burca, também cabe no relacionamento dos nossos filhos. Não é porque os nossos filhos têm uma cultura diferente que aquilo tem que manipular a mente deles para os afastar de Cristo. Então, o modo de se vestir, o modo de falar, né, é bem diferente hoje. Tinha uma gíria, né? Eu quero falar de uma gíria que eu me assustei quando eu vi, né? A Daniela está falando, o exterior não pode dominar o interior, é verdade. A Aline está dizendo, claro que não, temos de nos adaptar à cultura. Edna respondendo local, Edna, tá. Aí a Ilza está dizendo, se Deus chama, Ele vai adaptar também a cultura de lá. Concordo. Eu queria então falar, se atente ao horário, tá? Já vou terminar, viu, irmãos? Então eu vou terminar esse texto aqui dizendo o seguinte, se nós temos diferenças culturais, eu vou dar essa diferença para vocês. Na gíria. No meu tempo, quando eu era jovem, na idade de jovem, tinha uma gíria chamada zica. Falava assim, mó zica, hein, meu? Mó zica quer dizer que deu errado, um problema. Pô, essa pessoa é zica, essa pessoa é problemática. Hoje eu vi, hoje não, há uns 5 anos atrás, eu vi os adolescentes falando zica. Eu falei, mas por que é zica? Não, zica é legal, zica é show. Eu falei, mas no meu tempo, zica não era legal. Para você ver como as coisas mudaram em 20 anos. 20 anos, uma palavra que tinha um sentido, hoje tem um sentido completamente diferente. Agora, essas coisas não podem nos impedir ou nos afastar da vontade de Deus. Sempre a Bíblia é a nossa referência, porque a Daniela diz, zica era uma coisa ruim, hoje é coisa boa. Dá para entender isso, Daniela? Isso muda mesmo. Agora, o que não muda é a palavra de Deus. A palavra de Deus jamais passará. E nós temos que estar atentos a isso. Então, vamos para o último ponto. Então, o surgimento da intolerância, como ir autoritarismo de um lado, pode provocar conflitos, influências familiares. E o surgimento de mágoa, culpa e ira do outro lado. Ou ira e autoritarismo, ou mágoa e culpa do outro lado. Ok? Então é preciso avaliar quais os motivos do comportamento manifesto e tratar à luz da palavra de Deus. A palavra de Deus jamais vai mudar.
Finalizando, então, nós temos as diferenças podem causar o individualismo. E aí eu trouxe essas imagens aí, ó. Dá uma olhadinha nessas imagens, por favor. Ó, você tem um grupo aqui de mãos laranjas, no tom variável de amarelo, né? E uma mão, tudo dizendo não, e uma mão dizendo sim. E você tem aqui um rapazinho, né, com a coroa na cabeça, o reizinho, identificando que aquela ideia do menino que manda em tudo, que os pais são sujeitos a ele, né? Desculpe. E você tem uma última imagem aqui de pessoas olhando os seus próprios reflexos no espelho. Elas estão juntas, estão num coletivo, mas olhando para si mesmas. É o que a gente fala de ensimesmado, né? Então, olhando essas imagens aí, vamos fazer uma perguntinha. Pensa numa perguntinha aqui. Individualismo e individualidade, existe diferença? Responde aí, por favor. Jovelina está agradecendo pela aula. Obrigado, irmã. A Angelina está falando. A Jovelina, né, agradeceu a aula. Jovelina está com saudade. A Ana está dizendo, aqui é o Raul. Na área da tradução, estudamos a evolução da língua e não tem como impedir que os significados mudem com o passar do tempo. Concordo, Raul. Embora o seu rosto esteja bem feminino, hein, Raul? Tá? Eu acho que nós falamos das diferenças aqui. Tem uma... É brincadeira aí, Raul. A Rosana, bom dia, Deus abençoe a todos. Entrei agora, seja bem-vinda, ok? Arlete entrou e saiu. Kátia, beleza. Respondam aí, irmãos. Individualismo é diferente de individualidade? Responda para mim. O que você acha? Tem diferença ou não? Hã? Sim ou não? Só uma manifestação basta para eu passar. Vamos lá? A Maria disse, creio que sim. Então vamos lá. Olha essa tirinha aqui, ó. Que interessante. Olha que interessante essa tirinha, ó. Sobre individualismo e individualidade. A Tânia está dizendo que sim, a Damara diz tem muita diferença entre as duas palavras, sim, concordo. Dá uma olhada nessa tirinha aí, me acompanha, ó, da esquerda para a direita, ó. Chega uma menininha para a mãe e fala assim, mãe, quero fazer uma mecha verde no cabelo. Bom, os pais hoje não passam por isso, né? Nenhum filho quer fazer mecha verde, lilás, abóbora, azul, quer pintar o cabelo de várias cores. Ninguém, né? Aí a mãe pergunta assim, mas para que você quer fazer essa mecha verde? Aí a menina, é para expressar a minha individualidade. E tá todo mundo fazendo. Ó, que legal. Não é assim que os filhos falam? Eu quero expressar a minha individualidade porque tá todo mundo fazendo, então eu vou fazer também. Então, meus irmãos, individualidade... segundo aí, eu tirei uma definição do Augusto Cury, individualidade está ancorada na segurança, na determinação, na capacidade de escolha. É, portanto, uma característica muito saudável da personalidade. Bom, isso não ficou muito claro para mim, então eu fiz uma tradução disso daí e acabei elaborando uma definição de individualidade que eu achei melhor, né? Me desculpe aí, o autor, é lógico que eu recortei ele explicando, vai explicar muito melhor isso, mas como eu tinha que fazer uma citação, eu citei ele e vou fazer aqui uma explicação disso daí, tá bom? A Silene está falando aí que desenvolvemos mais o individualismo do que a individualidade. Verdade, Silene. Individualidade, então, refere-se ao comportamento de cada um, do indivíduo. É a sua personalidade formada pelos valores oriundos da sua relação com família, experiência social, desde a gestação até o seu final da vida. Irmãos, presta atenção. Eu, Wesley, serei sempre o Wesley até morrer. O modo de eu falar, o modo de eu me comportar, sempre vai ser a mesma coisa. E aí as pessoas falam, mas e o Espírito Santo não pode mudar? Pode, e ele muda para melhor.
Só que eu continuo sendo o mesmo. Eu continuo sendo essa pessoa que eu sou, só que melhorada pelo Espírito Santo. Então vamos supor que eu tenho uma habilidade extraordinária de comunicação. Mas às vezes eu comunico que pode ofender pessoas. Às vezes eu posso comunicar com você e você se ofender com a minha comunicação. Isso o Espírito vai adaptar para que isso não aconteça mais, para que eu fale e não te ofenda. Mas eu vou continuar sendo uma pessoa boa comunicadora. Deu para entender? Você que tem habilidade com artesanato, você que tem habilidade com crianças, na minha opinião, você sempre terá essa habilidade. Você sempre se manifestará dessa forma. Uma pessoa simpática, uma pessoa mais comunicativa, uma pessoa mais retraída, elas sempre serão assim. O Espírito Santo vai fazer as mais retraídas se soltarem mais, as mais extrovertidas terem um comportamento que não ofenda ninguém, as mais comunicativas comunicarem com clareza. O Espírito Santo vai nos moldando, mas nós sempre teremos essa característica. É isso que a individualidade é. E nos nossos filhos e conosco é a mesma coisa. Se você der uma olhada, eu tenho 2 filhos, um é diferente do outro totalmente, e receberam a mesma educação, os mesmos pais, mas um tem um comportamento X e a outra tem um comportamento Z, porque eles são individuais. Até os gêmeos, os irmãos gêmeos têm comportamentos diferentes. Você percebe isso nitidamente, porque a individualidade de cada um é algo criado por Deus, e Deus usa a nossa individualidade na obra dele. Isso é maravilhoso. Agora, individualismo não. Individualismo, toda essa expressão ismo, quando termina com ismo, é uma doença. Então, o individualismo é característica doentia da personalidade. Ela é ancorada na incapacidade de aprender com os outros, ou seja, a pessoa individualista não tem capacidade de aprender com outros. Ela não tem solidariedade. Ela não tem desejo de atender o desejo do outro, mas só o seu. O individualismo é em si mesmado, é eu e por eu mesmo. Então, a Maria está perguntando aqui, a individualidade tem a ver com características pessoal? Sim, tem a ver com características pessoais, Maria. Então, se você, Maria, é uma pessoa habilidosa com as mãos e pouco habilidosa com as palavras, isso é uma característica sua. E Deus vai te usar dentro dessa habilidade. Agora, se você é uma pessoa mais habilidosa com relacionamentos, você onde chega, muda o ambiente, as pessoas conversam, você conversa com todo mundo, Deus vai usar essa individualidade sua. Eu tenho pouco essa habilidade, por isso que eu me amparo na minha esposa e em outras pessoas que têm essa habilidade de relacionamento, e eu vou na carona. Deu para entender como que eu faço? Quando eu tenho carência numa área, porque cada um tem a sua individualidade, eu pego carona na habilidade dos meus irmãos. Então, se eu sou um bom comunicador e tenho um pouco de dificuldade em relacionamento, eu vou me juntar a uma pessoa de relacionamento. Se eu sou uma pessoa tímida e tenho pouca habilidade em conversar, eu vou me juntar a uma pessoa que tem habilidade em falar, para eu aprender essa postura, para eu aplicar. Mas não quer dizer que eu vou ser 100% habilidoso naquilo, porque a minha característica principal é ser mais reservado. Então eu sempre terei esse comportamento de ser reservado. Mas o Espírito pode moldar para a gente sair desse comportamento e se tornar mais sociável e se tornar uma pessoa melhor. Essa é a ideia que o Espírito Santo vai trabalhar em nós, para que nós não deixemos que a nossa individualidade impeça da palavra de Deus fazer efeito no nosso coração e no coração das pessoas. Beleza? Então, se a individualidade remete para uma identidade própria, para aquilo que são os gostos, os hábitos individuais, o individualismo pode ser considerado como a individualidade negativa, ou seja,
uma forma de ser e estar nas relações de forma egocêntrica. A pessoa individualista, num relacionamento, ela se torna egocêntrica porque ela não respeita a individualidade do outro. Ou seja, a individualidade do outro tem que se sujeitar dela. Já viu pessoas assim, onde chega quer ser o centro da atenção? Individualismo. Então, pensando nisso, meus irmãos, vamos encerrar então a aula, uma pequena recapitulação, e aí nós vamos para a conclusão. Então, siga o mouse, por favor. Inimigos da família, começamos com esses slides, influências internas, e aí nós apresentamos as diferenças entre as várias formas de pensar. As diferenças podem conduzir à cooperação ou à competição. Na competição, as influências são familiares e pessoais. Nas diferenças ainda, elas podem causar conflitos entre gerações. Aí tem as gerações nascidas em várias épocas. E aí nós temos o conflito entre a cultura e a Bíblia. Quando houver o conflito da cultura e da Bíblia, nós temos que ficar com a Bíblia, ok? Finalizando aqui, diferenças podem causar individualismo. Então, a individualidade não é individualismo. Individualidade é o seu comportamento como ser, e o individualismo é o seu comportamento imposto aos outros. Perfeito? E vamos à conclusão, então. Conclusão da aula. A luta do cristão é para sujeitar a mente ao senhorio de Cristo. Se entendermos que existem diferenças na maneira de pensar entre homens e mulheres, e que isso existe para nos separarmos, mas não para nos separarmos, mas para nos unirmos, nós vamos entender o propósito de Deus para uma equipe. A ideia é que nós somos pessoas e temos a nossa individualidade, mas isso não nos pode separar, mas nos unir. Existem pensamentos e conceitos que servem como fortalezas, prisões, sem muros, que são doutrinas que nos afastam do propósito de Deus. Temos que tomar cuidado. E vamos ser uma família, então? Vamos ser uma família que não compete, mas que coopera? Vamos ser uma família que trabalha como uma equipe e que nós somos cada um de um jeito, cada um com um pensamento, com gosto diferente, com comportamento diferente, mas que nós conseguimos nos juntar e formar uma equipe que dá glórias a Deus? Então, meus irmãos, vamos destruir as fortalezas vindas dos nossos pais, dos nossos avós, que podem passar para os nossos filhos e netos. Destrua as fortalezas, mas só aquelas que nos afastam de Deus. As coisas boas vindo dos nossos pais ou dos nossos avós sejam bem-vindas, mas aquelas que vêm para dominar, que vêm para nos atrapalhar, para nos afastar de Deus, se afaste disso. Conserve a sua mente em Cristo e use a diferença do homem. Você tem habilidade, você tem bastante habilidade motora e conhecimento espacial. Você, mulher, tem habilidade em relacionamento, em memória. Junte esses dois fatores, esses dois pontos positivos e trabalhe para o bem da sua família. Deus abençoe. Você tem uma semana extraordinária. Eu acho que tem uma pergunta aqui, né? De quem? Raul. O Raul fez uma... Mas o Raul está disfarçado da esposa dele. Tem que achar a esposa dele. Cadê? Fala para mim aí, Bia. Qual é a pergunta do Raul? Esta semana estudamos aqui em casa que pessoas de personalidade mais calma não são cheias do espírito do que as esquentadas. Se for assim, Paulo seria o quê? Raul, deixa eu ler sua pergunta aqui, Raul. Esta semana estudamos aqui em casa que pessoas de personalidade mais calma não são mais cheias do espírito do que... Deixa eu ver aqui... do que as esquentadas. Se fosse assim, Paulo seria o quê? É uma boa pergunta, viu? Raul, o fato, eu acho que houve aí uma pequena mistura de argumentos, tá ok? Então, uma coisa é a pessoa ser esquentada ou calma. Isso é temperamento. Isso é vontade. Se é vontade, é alma. Entendeu? Vontade é a sua alma.
Então a alma é algo do homem. Então quando você fala de pessoas que são sensíveis, pessoas que são amáveis, pessoas que são calmas, são estressadas, tudo isso está na área da vontade. Quando você fala de vontade, você está falando de alma. Agora, outra coisa é ser cheio do Espírito. Aí você está falando de espiritualidade. Você não está falando mais de alma, você está falando de espiritualidade. É algo que vem de fora, nesse caso, do Espírito Santo. Então, você pode ser uma pessoa cheia do Espírito Santo. Em determinados momentos, você tem um comportamento ou muito calmo ou muito bravo. Mas isso não impede de você ser cheio do Espírito Santo. Agora, quando você tiver um comportamento muito bravo, o Espírito Santo que você está cheio vai puxar sua orelha e vai fazer você pedir perdão e vai te controlar nas próximas ações. Por isso que o texto de Efésios que nós lemos no início, ele vai dizer o seguinte: não vos embriagueis com vinho, mas vos enchei do Espírito Santo. Isso quer dizer o seguinte: a metáfora é: o vinho me leva para contenda, me leva para confusão. Se eu me encher do Espírito, jamais eu serei levado para contenda e para confusão, porque eu não vou beber vinho. Porque eu não vou ser controlado pela minha natureza, eu vou ser controlado pela natureza de Cristo. Então há uma tendência de que as pessoas cheias do Espírito, elas têm um comportamento controlado por Deus. Se elas forem mais bravas, Deus vai controlar. Se elas forem mais calmas, Deus vai controlar também. Em tudo Deus vai controlar a nossa vida. Mas isso não depende, uma coisa não depende da outra. Mas se você for cheio do Espírito, a sua tendência é ter um comportamento de acordo com o Espírito. Quanto a Paulo, Paulo foi um homem no início da carreira dele muito bravo. Bravo demais, né? Mandou matar muitos cristãos. Inclusive Estevão foi morto a mando dele. Ele segurou a roupa dos homens para ir lá matar Estevão. Então, no início da carreira dele, ele era muito bravo. Brigou com Barnabé, olha. Mas no final da vida dele, você já vê um Paulo mais manso. Você já vê um Paulo mais pacífico. Tanto que pediu para Barnabé trazer o pivô da discussão deles. Então, à medida que Paulo foi vivendo uma vida com Cristo, o Espírito foi trabalhando esse ponto na vida dele, né? E foi moldando o coração dele. Da mesma forma Pedro, né? Pedro também era bravento, o homem era um zelote, né? Brigou barbaridade, mas o Espírito foi trabalhando o coração dele. E quando você lê a primeira e a segunda carta de Pedro, você já vê um Pedro mais manso, um Pedro mais calmo, né? É isso. Nós vamos encerrar. Minha esposa já disse que já passou muito tempo, então eu quero orar com os irmãos. Vamos orar? Oremos. Pai, eu quero te agradecer pela participação dos alunos, pela atenção deles, pela vontade que eles têm de poder aprender um pouco mais da Tua Palavra. Eu sou grato por isso. Sou grato também porque a Tua Palavra nos discerne e nos faz entender qual é o Teu propósito para as nossas vidas. Eu te louvo por isso, Senhor. Nos dê uma boa semana na Tua presença e que nós possamos em breve nos vermos fisicamente. Que essa passagem, Senhor, que esse tempo que nós temos de esperar, passar esse período de quarentena, que o Senhor nos faça enxergar a Tua graça e a Tua glória em nosso meio. Louvado seja o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, tchau, foi um prazer. Minha esposa tá mandando um tchau aqui. Tchau para vocês. Bom domingo, boa macarronada, boa soneca, bons filmes, bom trabalho, boa viagem para quem vai viajar. Deus abençoe. Tchau. Fica com Deus.